O capítulo de hoje nos ensina que o reino de Deus avança mesmo quando o cenário parece completamente contra nós e que a proteção divina muitas vezes vem de formas comuns, como o aviso de um sobrinho ou a escolta de soldados. Você está no canal Bendito e este é o 23º capítulo da nossa série. Paulo está diante do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. Ele não está mais falando para uma multidão furiosa, mas para líderes intelectuais e religiosos da sua nação. O clima é de tribunal. Paulo inicia seu discurso de defesa afirmando que viveu com a consciência limpa diante de Deus. Isso irrita o sumo sacerdote Ananias, historicamente conhecido por sua crueldade e suas riquezas. Ele ordena que Paulo seja esbofeteado. Embora reaja com firmeza, Paulo logo percebe que não terá um julgamento justo ali. Então ele usa uma estratégia brilhante. Ele percebe que o conselho está dividido entre dois grupos: os fariseus, que entre outras coisas criam na ressurreição e em anjos, e os saduceus, que não criam em nada disso. E então ele fala em alto e bom som: eu sou fariseu e estou sendo julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Essa declaração causa um tumulto imediato entre os fariseus e os saduceus, e o tribunal ficou dividido. Os fariseus passaram a defender Paulo e os saduceus a atacá-lo. A confusão foi tanta que o comandante romano teve que retirar Paulo dali à força para que ele não fosse despedaçado por eles. Na noite seguinte, Paulo ainda continua na prisão, quando o Senhor aparece a ele e diz: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Essa promessa divina serviu como suporte emocional e espiritual que Paulo precisava para enfrentar tudo o que viria. Enquanto Paulo recebe conforto e ânimo do Senhor, do lado de fora o ódio cresce. Ao amanhecer, mais de 40 judeus se reúnem e fazem um voto solene. Não comeriam nem beberiam nada até matarem Paulo. O plano deles é pedir ao comandante romano que leve Paulo novamente ao Sinédrio, simulando a necessidade de uma investigação mais detalhada, para armarem assim uma emboscada no caminho. Entretanto, o sobrinho de Paulo ouve a respeito do plano e consegue entrar na fortaleza Antônia para alertá-lo. Paulo pede ao centurião que leve o seu sobrinho ao comandante Cláudio Lísias para que ele possa contar o que ouviu. Ao tomar ciência do fato, o comandante decide agir imediatamente para evitar um conflito político. Além disso, como Paulo possuía cidadania romana, qualquer falha em sua segurança sob custódia estatal seria visto como uma negligência grave perante as leis do império. Por isso, o comandante toma uma medida extraordinária. Organiza uma escolta composta por 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Isso totaliza 470 homens para proteger um único prisioneiro. Todos deveriam estar prontos para partir às 21 horas. O destino é Cesareia, a sede do governo provincial romano, onde Paulo seria entregue ao governador Félix. Ironicamente, Paulo viaja para Cesareia cercado por mais segurança do que muitos governantes daquela época. Paulo é enviado ao governador Félix acompanhado de uma carta. Nessa carta, Cláudio Lísias apresenta uma versão um pouco distorcida dos fatos. Ele diz que resgatou Paulo porque soube que ele era romano, mas na verdade ele só descobriu que Paulo era romano depois que ele quase foi ilegalmente açoitado. A carta é um exemplo clássico da burocracia romana tentando proteger a própria reputação. Mas a carta cumpre o seu papel, declara que Paulo não cometeu nenhum crime digno de morte ou prisão, segundo a lei romana, sendo apenas uma questão de disputas religiosas judaicas.
Seguindo as ordens de Cláudio Lísias, os soldados romanos levam Paulo durante a noite até aproximadamente 60 quilômetros de Jerusalém. No dia seguinte, a estratégia militar muda. Os 400 soldados da infantaria retornam para a Fortaleza Antônia em Jerusalém, enquanto apenas a cavalaria prossegue escoltando Paulo. Isso indica que, dali em diante, o risco de uma emboscada em larga escala diminuía significativamente. Ao chegarem em Cesareia, os cavaleiros entregam a carta de Lísias ao governador Félix e apresentam Paulo formalmente a ele. Após ler a carta, o governador pergunta a Paulo de qual província ele era. Ao saber que Paulo é da Cilícia, Félix aceita o caso, mas adia o julgamento até que cheguem os seus acusadores, vindos de Jerusalém. Enquanto isso, ele ordena que Paulo seja mantido sob guarda no palácio de Herodes. Esse palácio era o antigo palácio residencial de Herodes o Grande, que se tornou a sede oficial ou o pretório dos governadores romanos em Cesareia. Ser mantido ali, em vez de uma masmorra comum, reforça o tratamento diferenciado que Paulo recebia por causa da sua cidadania romana. Atos 23 nos traz lições práticas sobre a soberania de Deus. A primeira é sobre a astúcia aliada à fé. Paulo não foi apenas espiritual, ele foi inteligente ao usar a divergência de opiniões entre os fariseus e saduceus a seu favor. Assim também, Deus nos deu inteligência para usá-la em nosso favor em momentos de crise. Aprendemos também que Deus fala no momento certo. O Senhor apareceu a Paulo quando ele estava preso e provavelmente inseguro quanto ao futuro. Assim também Deus sempre chega com o encorajamento que nós precisamos antes da próxima batalha. E por fim aprendemos que Deus usa quem Ele quer. Para salvar a vida de Paulo, Deus usou um jovem anônimo, o sobrinho de Paulo, e um comandante romano pagão. O cuidado de Deus não tem limites e Ele pode usar até aqueles que não nos conhecem para cumprir os seus propósitos. E a nossa frase de hoje é: quando Deus escreve o final, nenhuma intervenção humana muda o enredo. Um tribunal, um advogado astuto e um prisioneiro que faz o juiz tremer. Em Atos 24, veremos que Paulo não está apenas se defendendo, ele está confrontando o sistema. Você quer entender o que realmente aconteceu naquele julgamento em Cesareia? Então não perca o nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!